Quando o Senhor Deus concluiu a sua criação do mundo, do homem, de todas as coisas, contemplou a sua obra e viu que tudo era muito bom. O homem foi criado perfeito, num ambiente perfeito, para cuidar e usufruir das coisas que Deus fez. Mas em seu livre-arbítrio, decidiu, por conta própria, não obedecer à única ordem que o Criador havia lhe dado. Com isso o pecado entrou no mundo. E como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte também se espalhou a todos os homens, pelo que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E o que é pecar? Pecar é transgredir a lei de Deus, é desviar-se do padrão que o Criador estabeleceu para o ser humano, é fracassar, é errar o alvo. Quando falamos em pecado, normalmente pensamos em coisas que o homem faz, mas o homem não é pecador porque ele peca porque é pecador. Antes de qualquer pecado, o homem já nasce em pecado. O pecado deformou, estragou a natureza humana. E o pecado praticado continuamente leva o homem à iniquidade. O homem se torna insensível a Deus e a sua lei. E isso leva o homem à impiedade, uma atitude de oposição a Deus, uma atitude de rebelião contra o seu Criador. O homem, quando peca, ele afronta a santidade de Deus. O pecado é um insulto à dignidade do caráter de Deus. E o pecado cria uma separação entre o homem. As iniquidades e os pecados do homem afastam Deus do homem e fazem com que Deus vire o rosto, encubra o seu rosto diante do homem e não ouça mais as suas orações. Nessa condição, o homem está irremediavelmente perdido. Mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo e ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pelas suas feridas fomos sarados. Por isso Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque naquela cruz ele se ofereceu em sacrifício para que o homem pudesse ser perdoado e reconciliado com Deus. Quando o homem crê no sacrifício de Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo que o convence do pecado, da justiça e do juízo e da necessidade de viver uma vida santa e reta diante de Deus. Ser cristão é deixar de viver no pecado por amor a Jesus Cristo.